Olá! Deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sou o Emerson Atividade. Como está sendo a sua semana? Como as coisas estão caminhando? O que você está percebendo que não percebia anos anteriores? Quais são as mudanças que estão sendo propostas pelo universo? São muitas sugestões? Tem algo diferente? Tem algo que chama a atenção nesse momento? Como você encara situações desafiadoras ou situações que se repetem para que sejam resolvidas num determinado momento? Como você lidar com o medo? O medo que é algo limitante, é um sentimento, mas limitante diante de situações que temos que resolver, refletir, pensar. O medo, ele não pode nos limitar. Nós temos que encontrar um momento de neutralizar esse medo. Ele pode ser um desafio e nós temos que sobrepujar esse desafio e chegar ao objetivo. Como é que está a sua coragem? Como é que está o seu amor próprio? Como é que está os seus momentos de dependência, seja ela afetiva, emocional, não vou dizer experiências químicas, mas muitas vezes elas podem ocorrer. Lembrando que vivemos e nos relacionamos e adquirimos possibilidades de experienciar, aprender. A mediunidade é algo inerente a todos nós e a gente percebe aí, tem uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, em vários outros veículos de comunicação, onde os especialistas nos relatam sobre médiums. O cérebro do médium é diferente, né? Isso pode ocorrer de uma forma onde seja genética, né? Ou seja, a família traz essa colaboração mediúnica para a sociedade. Todos nós temos propensão à mediunidade, mas alguns já estão desenvolvidos dentro desse processo para trabalhar, porque ou fez mau uso dela, ou porque de alguma forma tem que auxiliar o próximo e, consequentemente, se auxilia a si mesmo através da reforma íntima do autoconhecimento. A ciência está avançando dentro desses processos como em outros processos. O quanto isso é importante, né? Essas comprovações para que a gente possa avançar dentro da senda evolutiva, entendendo que a gente está falando de espiritualidade. Nós podemos praticar algo que é feito no espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, na Igreja Católica, até mesmo na Igreja Evangélica, no budismo, no taoísmo, no confucionismo, no hinduísmo. Mas é importante a gente perceber que é a espiritualidade aberto, amplo, e não sectarizar, limitar esse processo religioso que foi corrompido durante séculos para que uma determinada organização tivesse uma notoriedade de poder em relação à sociedade, em relação àqueles que procuram discernir
Percebe que há uma separação do joio e do trigo nesse momento? Independente do calor, do frio, temperaturas altas, o importante é nós estarmos no aqui e no agora. Começarmos a perceber sugestões mentais que nos levam a muitas vezes experiências equivocadas, experiências que podem nos trazer traumas, que podem abalar relacionamentos. É importante a gente refletir, entendendo que, um exemplo, quando você vê um espírito, aquilo é para você refletir e estudar. Por que que ele está aparecendo para mim e não para o vizinho? Você estuda, percebe, ele não aparece mais. E aí, claro, vão surgir outros e outros desafios para que você entenda melhor que você tem que estudar, tem que desenvolver, tem que melhorar de alguma forma. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa vida. Tem outros que muitas vezes não vieram trabalhar com a mediunidade propriamente dita, com a hipersensibilidade, mas tem intuição, mediunidade. Mas vai trabalhar com comunicação, falar, cuidado com o que fala, né? Muitos de nós encarnados passamos por essa situação, falamos do verdadeiro Evangelho de Jesus, porque muitas vezes, em outrora, deturpamos as ideias da espiritualidade. E hoje nós estamos aqui para falar sobre espiritualidade, para falar sobre mediunidade, para falar que existe uma Bíblia, que foi a primeira Bíblia, né? Bíblia etíope, Etiópia, país da África, o único país da África que não foi colonizado por europeu nenhum. Já se perguntou sobre isso? 4.000 anos antes de Cristo já existia uma Bíblia, a Bíblia etíope. É claro que houve um acordo entre o Império Romano e a Etiópia para que essa informação não surgisse, né? Tanto é que Constantino foi lá durante um determinado tempo pós Jesus e criou a Bíblia do Sinai. Essa Bíblia que tinha vários livros, várias informações, vários evangelhos, né? Mas sempre numa contagem reduzida em comparação aos evangelhos da Bíblia etíope, onde traz informações como a reencarnação, que foi tirada, né, por Justiniano, outro imperador romano, bizantino, oriental. Essa história eu conto num vídeo falando que houve uma influência direta da sua esposa em relação a essa informação e várias outras que foram tiradas da Bíblia. E aí a gente percebe que o poder atrapalha no processo de evolução espiritual e faz com que
muitos dos nossos irmãos, ou até nós mesmos, fiquemos limitados e entreguemos a nossa consciência, o nosso pensar, a nossa forma de ver a vida ao outro, para que o outro possa manipular. Sempre foi assim, dentro desse processo que nós estamos vivendo na Terra, findando hoje a terceira dimensão, já vigorando a quinta dimensão, a gente percebe que há essa influência e o quanto é importante nós sairmos, nos libertarmos dessa influência e começarmos a perceber realmente quem somos, os nossos problemas e começarmos a encontrar soluções. Caímos em ciladas onde um é de direita, outro é de esquerda, quando na verdade são posições que cada um tem de acordo com o seu entendimento, o seu esclarecimento, muitas vezes o seu estudo, o seu conhecimento. Quem somos nós para dizer não, para dizer vai, para dizer sim? Quem somos nós? Devemos olhar para nós nesse momento e percebermos o que o universo quer de nós. O que é desejo e o que eu quero com aquilo que eu preciso fazer, com aquilo que me é direcionado pela espiritualidade. Como lidar com isso? Conflituoso? Muito. Mas é uma informação direcionada a você. O que fazer? Porque essas situações, elas estão se repetindo. Elas já ocorreram em algum momento. E se não ocorreu, essa é a oportunidade de fazer, que tem que ser feito. Como você percebe isso? Possibilidades inúmeras. Agora, qual que é a oportunidade real? Entende? O seu interno, o seu interior tem muitas respostas que você desconhece. Procure mergulhar nesse interior. Afinal, por que Jesus nos disse: vós sois deuses? E nós, socialmente falando, no máximo desenvolvemos 10% da nossa capacidade. Por quê? Tem sim uma influência limitante muito grande. Mas o que nós estamos fazendo, e aí eu falo do indivíduo, para sair dessa influência limitante e alcançar objetivos? Se nós temos que amar os vossos inimigos, o que importa se meu irmão é de esquerda ou de direita? É meu irmão, tem as escolhas dele. Tenho que abraçá-lo, seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele de centro, seja ele católico, evangélico, umbandista, espírita, budista, shivaísta, o que for. O importante é entendermos que um precisa do outro para continuar caminhando
dentro dessa engrenagem, dentro desse processo, nós estamos vivendo de despertar, vivenciando claramente a quinta dimensão. O que nós estamos fazendo, pelo menos pensando para isso? Não desperdice essa oportunidade, querido irmão. Estamos aqui juntos, irmanados e à disposição. Gratidão.